E aí, legalizou ou não a maconha? Como é que ficou depois da decisão do STF no tema 506 em repercussão geral? Você entendeu o julgado? Acha que legalizou? Como é que é? Fica comigo aqui até o final que eu vou dar uma aula bem breve de todo esse histórico e você vai entender de uma vez por todas como está atualmente o regramento em relação à posse de maconha para consumo pessoal e se isso pode ou não configurar tráfico de drogas. Salve galera do Manual Delegado, aqui é o Rodrigo, estou aqui para te dar uma aula bem breve sobre o como e o que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou na descriminalização da posse de maconha para consumo pessoal. Em relação à lei de drogas, sempre se teve essa discussão, é importante dizer, apesar de parecer polêmico, essa discussão é antiga. Sempre se discutiu se posse de drogas para consumo era ou não crime. Isso vem desde a origem da Lei 11.343, porque no direito penal existe um princípio, que é o princípio da ofensividade, ou seja, na doutrina penal, o que sempre se disse é que quando o indivíduo não comete algo contra alguém, ele não pode ser responsabilizado criminalmente, ou seja, aquele que consome drogas está causando mal para si mesmo e não para os outros. Então sempre se teve a discussão, ora, se o indivíduo está fazendo ele o consumo, do seu baseado, da sua droga, ele está causando dano para si e não para os outros. Se o dano é para ele, não deveria ser crime. Essa tese é debatida há muito tempo e na época o que aconteceu? O entendimento era de que a posse de drogas, bem como o tráfico de drogas, ofende ao bem jurídico saúde pública, ou seja, a disponibilidade da droga em relação a terceiros, porque se entende que essas drogas têm potencial de causar destruições em relação à saúde pública e não em relação à saúde do indivíduo. Por isso, naquela época, o que se entendeu é que a posse de drogas, no caso, tinha ocorrido uma despenalização. Para o usuário, desde a Lei 11.343, não havia pena privativa de liberdade, ou seja, o indivíduo que usava um baseado, cocaína, qualquer tipo de droga que fosse usuário, ele não era preso. Ele estava sujeito a sanções que não tinham penas de prisão. Então foi considerado uma despenalização das condutas do usuário. Porém, os traficantes continuavam sendo presos. Afinal de contas, eles eram responsáveis pelos vícios dos respectivos usuários e, portanto, deviam ser punidos de acordo. Tanto é que o tráfico de drogas é um crime hediondo. O que aconteceu? Ficou durante muito tempo a despenalização e continuou sendo crime a posse de drogas, inclusive de maconha para consumo pessoal. Durante muito tempo, teve várias discussões sobre a descriminalização de maconha, uso para fins medicinais. Muita gente defendia que não conseguia fazer tratamentos, porque a cannabis sativa e alguns dos seus elementos ali eram usados para tratamentos, e ficou esse debate durante muito tempo. Até que, no tema 506, houve uma mudança no que se entendia até então. Antes se entendia que era crime, mas havia despenalização. Agora a tese era de que não era mais crime. Então, a partir do tema 506, no recurso especial 635659, o STF passou a entender que para a maconha, não para outras drogas, até uma determinada quantia, no caso de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, que foi o parâmetro que eles utilizaram, considerava que o indivíduo era usuário e que a infração era meramente administrativa, ou seja, não tinha repercussão penal. Ele não poderia ser preso por isso, não poderia ter antecedentes nem nada. Ele deve ser tratado como um doente, alguém que precisa de tratamento. E as sanções são meramente administrativas. Então, a primeira coisa importante para a gente gravar é que a natureza só mudou para a maconha e até essa determinada quantia, 40 gramas e 6 plantas fêmeas. Para quantias posteriores ou para elementos que indiquem traficância, continua sendo crime o tráfico. A posse, se o indivíduo for considerado usuário de maconha, não é mais crime. Tá, mas delegado, tem sanções ainda? É ilícito ou é permitido? É ilícito, só não é crime. Lembra dessa diferença, ser crime e ser ilícito são coisas diferentes. Crime vai imputar uma pena criminal. Ilícito pode ter apreensão, sanções administrativas e coisas do gênero. Esse é o ponto mais relevante do julgado. O segundo ponto relevante é o procedimento. Então, olha só, não é mais uma infração penal, como que vai ser a abordagem? O indivíduo está na rua hoje, lá com o seu baseado, com a sua quantidade de drogas para consumo. O que o STF definiu foi que
Na prática, a gente vai usar o mesmo procedimento que tinha sido feito anteriormente, que era de conduzir o indivíduo à delegacia, com compromisso de comparecimento ao juizado especial, etc. e tal. Porém, todo esse protocolo não vai ter natureza mais criminal. Ou seja, foi uma hipótese sui generis em que o juiz e o delegado de polícia vai fazer o procedimento, a pesagem da droga, a apreensão, e vai encaminhar ele para o juizado especial criminal do mesmo jeito, porém, isso não vai ser considerado mais uma infração penal, e sim uma infração de natureza administrativa, com as mesmas sanções que a gente tinha na lei. Advertência, prestação de serviços à comunidade, etc. e tal. Então é muito importante saber disso. Até que o CNJ faça essa regulação, nós vamos usar o mesmo protocolo. Então, para a gente resumir, não houve deslegalização, mas descriminalização. A descriminalização é só para maconha. Para 40 gramas e 6 plantas fêmeas, presume-se que ele é consumidor, que ele é usuário. Se eu achar que ele continua sendo traficante, como delegado de polícia, eu tenho que justificar porque ele é traficante. Esse é o grande ponto. E qualquer quantia, se eu tiver provas de que ele é traficante, eu ainda posso fazer a autuação como traficante, como tráfico de drogas. E por fim, o procedimento que vai ser usado vai ser o mesmo até que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, estabeleça o procedimento de índole administrativa. Não confundir, não houve legalização, descriminalização só maconha e presunção só até essa quantia. Com o procedimento, o mesmo aplicável. Com isso, pode estar certo que você vai gabaritar as nossas provas. Beleza? E aí, gostou dessas dicas? Fica aqui, siga o canal e aprenda mais conteúdos diretos e retos para sua prova, para você obter sua aprovação para delegado de polícia. Até mais.